Que o reino do Senhor se estabeleça nesse lugar. Glória a Deus. Sejam curados, sejam santificados, sejam renovados no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse é o lugar, o ambiente adequado para falarmos com Deus, para chorarmos, para clamarmos, para pedirmos o seu favor, mas também para glorificá-lo. Tens toda a liberdade de fazer isso, conforme teu coração quiser. Aleluia. Eu quero convidar vocês para mergulharmos na palavra de maneira tão breve, mas evidentemente esperando sempre no Senhor a sua orientação. Carta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3. Glória a Jesus, glória a Jesus. Não se cansem de clamar cura do Senhor e proclamar os milagres do Senhor, os feitos do Senhor. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 3 já está na tela, você em casa pode nos acompanhar, bem como os amados aqui. Eu vou ler até o versículo 7. Diz assim: Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos, ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois carnais e não andais segundo os homens? Pois dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E isto conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, o Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Espírito Santo, tens toda a liberdade, Senhor, de ministrar ao nosso coração. Essa palavra é tua, eu sou teu, as pessoas que estão aqui também são tuas, e aqueles que nos assistem também são teus. Então tudo é seu, Senhor. Ministra a nós o que queres, ensina-nos a tua palavra, pois bem sabes que tudo que posso é só falar, e ainda com dificuldade, mas sei da tua graça maravilhosa em nos ensinar. Então nos colocamos abertos, prontos a te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, naturalmente que essa leitura do capítulo 3 é, sem dúvida nenhuma, a continuação do argumento do apóstolo Paulo esboçado nos capítulos 1 e capítulo 2. Naturalmente que sabemos que essa dinâmica de estudos ou de ensino de Paulo chega até as divisões exatas do capítulo 4. E aqui ele está continuando o seu raciocínio dos 2 primeiros capítulos, é bem verdade. Porém, é importante salientar que agora ele faz uma espécie de diagnóstico da igreja, da comunidade da qual ele chama de irmãos. E perceba que logo no primeiro versículo ele se enquadra dentro dessa comunidade, criando, portanto, uma singularidade de amor e afeto, sem qualquer exposição de um ou outro irmão, mas num contexto geral se colocando no mesmo quadro, no mesmo nível, na mesma harmonia, na mesma fé, na mesma expectativa ou esperança de um futuro transformador. Ele não está sobre os irmãos, mas abaixo dos irmãos, no sentido de servidão. E é por isso que mesmo ensinando-os, ele se coloca nessa qualidade de servidor e chamando-os de irmãos. Observe que nessa comunidade ele decide, portanto, continuar o seu raciocínio, mas agora um pouco mais aprofundado, diagnosticando alguns problemas reais
vitais e, por que não dizer, os mais difíceis problemas que a igreja estava vivendo e nos dias de hoje, de igual modo, vivemos. Perceba que no capítulo anterior, muito especialmente o capítulo 2, o apóstolo Paulo faz menção a esta igreja de que, como esses irmãos e como nós éramos identificados. Ele mostra nos dois grupos em especial, ou dois níveis, ou duas classes de pessoas. A primeira, ele enfatiza como pessoas naturais, querendo fazer-nos lembrar e saber que aqueles que não creram em Cristo Jesus, como nós antes, que não comungaram com o Cristo e não entregaram suas vidas a Ele, são conhecidas e são tidas por Paulo como naturais, isto é, na carne, pessoas comuns, que não conseguem obter o entendimento sem que o Espírito Santo, ministrando sobre eles, possa assim os ensinar. Naturais, como qualquer outra pessoa aí fora que não ainda serve a Jesus e que ainda não creu no Senhor, naturais. Mas ele leva também um segundo grupo ainda no capítulo 2. E ele chama esse grupo de espirituais, que são aqueles que uma vez creram no Cristo e permitiram que a palavra do Senhor arraigasse os seus corações e se transformaram, portanto, na morada do Espírito Santo. E por conta dessa morada passaram a ser o receptáculo dos ensinos do Senhor mediante a fome que cada um podia expressar, mediante o quanto cada um de nós deseja obter de Deus, sabedores de que o Espírito que mora dentro está disposto a nos ensinar as grandezas de Deus de forma maravilhosa, uma vez que nos foi dado gratuitamente, como diz o apóstolo Paulo. Portanto, esses dois grupos estão relacionados no capítulo 2 e ele continua o seu raciocínio no capítulo 3, mas agora de uma forma um tanto que contundente e diferente, porque ele esboça um outro grupo diferente dos dois primeiros. Se temos o grupo das pessoas naturais, de um modo geral, os seres vivos, os seres humanos desse mundo que ainda não servem a Jesus, estão classificados aqui. E se existe nós, dentro dessa classe dos cristãos, dos que servem a Deus, do que é chamado por Paulo de espiritual, e que compreende as coisas espirituais, ele nos leva agora, no capítulo 3, a um outro nível, a uma outra classe. E ele identifica essa outra classe de uma forma bastante diferente. E ele chama essa classe de carnais. E é completamente diferente das duas primeiras. Perceba por quê. No versículo 1 do capítulo 3, quando ele inicia a sua fala e logo de imediato ele diz que não pôde falar a essas pessoas de forma espiritual, mas como a carnais, ele usa uma palavra grega que interessante, que é a palavra sarkinos. E sarkinos tem a ideia de aquilo que é sua essência, aquilo que é próprio de si mesmo, ou seja, aquilo que é natural, carne em si, ser humano em si. E ele está falando que não pôde falar a essa igreja de maneira imediata, logo que começou a ensinar, e observe que ele está utilizando no pretérito, não pude falar, logo no início, enquanto estava ensinando esse povo. Ele não pôde chegar de maneira aberta e falar coisas ricas espirituais, porque naquele tempo ele diz que esses homens ainda estavam no nível pequenininho, como bebês, como crianças, na mesma essência daqueles que são naturais, no mesmo nível daqueles que são meramente humanos. Portanto, a palavra sarkinos aqui se enquadra dentro de pessoas naturais, carne, ignorantes, que ainda não conheceram nada do Evangelho. Mas ele diz que isso foi no início, e que essas pessoas receberam essa palavra no início, e esperava o apóstolo Paulo que eles pudessem desenvolver, crescer, avançar, mas isso não aconteceu. Eles continuaram ainda no mesmo nível, como se estivessem estacionados, não avançaram, não desenvolveram, não cresceram. E por isso ele esboça dizendo que no início ele achava que não podia dar-lhes alimento sólido, porque não tinham ainda estrutura, maturidade suficiente para receber tal alimento, mas esperava que eles pudessem, com o pouco que lhes fora dado, desenvolver, a ponto de crescerem e estarem aptos a receberem as revelações profundas mediante a orientação do Espírito Santo. Mas de certa forma, sente Paulo uma frustração, porque
ele diz: pois ainda não estáis prontos, já no versículo 2, como quem esperava que já estivessem há muito preparados para receber coisas maiores. Mas ele diz: ainda não estáis prontos, isto é, vocês não desenvolveram, vocês não cresceram, vocês até receberam o dom do Espírito, vocês até receberam a morada e se transformaram como que a morada do Espírito, e vocês tiveram acesso aos benefícios dessa morada, e puderam ser sim ministrados por essa morada, mas não desenvolveram, não buscaram, não aprenderam, não conseguiram amadurecer, não se tornaram capazes de receber esses benefícios da graça. Então ele diz: por isso não posso lhes falar das coisas grandes, porque com efeito vocês ainda não estão prontos. E agora ele leva a um outro nível, porque diz no versículo 3, ainda sois carnais. Só que agora a palavra que Paulo usa, diferente do versículo 1, quando ele usa sarkinos, que significa essência ou carne, físico, ser humano, como o soma, o físico, ele usa uma outra palavra grega que tem um significado diferente, parecida, mas diferente, do que é a palavra sarkikos, e não sarkinos. Já sarkikos significa aquilo que é aparente, aquilo que demonstra como característica, aquilo que é exposto, aquilo que é demonstrado lá de fora, como comportamento, como prática, como vida. E portanto, dentro desse contexto, ele chama isso como pessoas carnais, no amplo sentido da palavra, não mais de maneira apenas interna, mas também se manifestando de maneira externa. O que quer isso dizer? Quer dizer o apóstolo Paulo que esses irmãos em Corinto, embora recebessem o melhor do ensino na sua infância espiritual, não cresceram, não desenvolveram, mas estacionaram. E porque estacionaram, não estavam prontos agora para receber nada maior ou melhor do que isso. Ao contrário, à medida que estacionaram, ele diz que esses irmãos não optaram por melhorar um nível acima, mas optaram por melhorar um nível abaixo. Nem se mantiveram na mesma estação, mas ao contrário disso, declinaram a sua fé e se tornaram carnais. E ele identifica esse terceiro grupo, diferente de natural, diferente de espiritual, e ele coloca o carnal como aqueles que têm um procedimento duvidoso, aquele tipo de pessoa que de alguma maneira anda flertando com a imoralidade, é tolerante com o pecado e enamora-se das coisas do mundo, gosta muito disso e quer trafegar nesses dois mundos. Não é nem espiritual e nem é totalmente carnal, mas tenta se equilibrar entre os dois, tenta se manter entre os dois, como quem diz, quer ter um sem querer deixar o outro. É o que Paulo identifica de carnal. Um homem chamado Donald Jeffy, que é um grande, ou foi um grande teólogo, ele diz que a expressão carnal por Paulo aqui é referindo-se àqueles irmãos que uma vez foram iluminados pelo Espírito Santo, e movidos por Ele, e envolvidos por Ele, mas que agora agem como aqueles que nunca tiveram contato com o Espírito Santo. Tem um comportamento semelhante àqueles que nunca conviveram com o Espírito Santo, carnais. E Paulo identifica isso de uma maneira muito latente, muito forte, justamente porque essas pessoas entram na igreja, ou estão na igreja, congregam, cantam, celebram, ofertam, dizimam, são contribuintes de um modo geral, fazem parte de promoções, de servidão ou de serviços da igreja como um todo, mas do lado de fora, quando sai das quatro paredes, quando se aparta do ambiente do cristianismo em si, do qual fazem parte na comunidade, então o seu comportamento se torna duvidoso, em alguns casos, lamentável, deficitário, confrontador, pela maneira vã como prefere viver. É exatamente isso que o apóstolo Paulo chama de carnal. Pessoas que se fazem cristãs,
mas cujo comportamento não define seu cristianismo, não o identifica como seguidor do Cristo. Ao contrário, as suas pegadas trazem um mau testemunho e defraudam esta fé. Caminham, mas não caminham como deveriam caminhar. Estão conosco, mas como se não tivessem. E é interessante observar isso sob o prisma de toda a palavra do Senhor, conforme nos orienta. Essas pessoas carnais, como identifica o apóstolo Paulo, eles até querem o reino de Deus, mas não querem deixar o império das trevas. Gostam da expressão do reino, querem os favores do reino, mas também são amantes das coisas das trevas, gostam daquilo que faziam antes. Então mantêm com essa dupla cidadania, um pouco do céu e um pouco da terra carnal. Como é que se confia em pessoas assim? É interessante observar como Jesus nos explica isso. Se você puder trabalhar comigo alguns textos, venha no Evangelho de João, por favor, no capítulo 14, especificamente, vamos perceber o que o Senhor diz a partir do verso 21. Pois nos ensina Ele assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? E respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouvis, não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Jesus é enfático em dizer que se de alguma maneira eu não observo a sua palavra, não obedeço os seus mandamentos, ou os seus caminhos, então eu estou inserido no contexto de carnais. Eu vivo como se fosse, mas sendo enganado por mim mesmo e tentando enganar até a Deus. Pobre miserável que sou. Perceba que Jesus vai mais além. No capítulo 15 do Evangelho de João, olha como ele enfatiza. No versículo 17 em diante, ele diz assim: isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Agora eu acho lindo o que Jesus diz no verso 19, justamente referindo-se que se queremos o reino de Deus, obviamente que vamos ter que nos distanciar do império das trevas. Então, se queremos pregar uma vida de santidade, logo vamos ter que nos distanciar de uma vida pecaminosa. Pois ele diz assim: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia. Aqui entra um grande dilema de maneira pessoal, porque se a nossa amizade com o mundo nos conforta, se o mundo não vê nada em nós que eles possam repugnar, então estamos tendo algum tipo de problema. Significa dizer que a igreja não é para ser amada, não é para ser respeitada pelo mundo, nem valorizada pelo mundo. Quando recebemos os aplausos daqueles que são tidos como naturais, então tem algum problema conosco. Se recebemos os calouros, os valores do mundo, então tem algum problema conosco, porque a nossa mensagem não os confronta como a mensagem de Jesus os confronta. Então não adianta querer ter essa amizade tão tamanha com o mundo. Afinal de contas, veja o que João, que escreveu essas palavras de Jesus, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, e o versículo 15, venha comigo por favor, rapidamente. Óbvio que alguns já sabem de cor e salteado, mas não custa ler. Diz o apóstolo João, 1 João capítulo 2, verso 15, dizendo: não ameis o mundo, nem o que há no mundo.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O conselho de Jesus é enfático e a orientação de João vai no mesmo nível. Não ameis o mundo. Significa dizer que aqueles que se enquadram em sarquinos carnais, que Paulo diz, amam as coisas do mundo. Querem amar as coisas de Deus, mas também querem amar as coisas do mundo. Ora, querem casar-se com o Senhor, sem deixar os seus amantes da vida mundana. Querem desfrutar da mesa do Cordeiro, mas também sentar na mesa de Jezabel. Querem comer dos manjares celestiais, mas querem se deliciar com as porcarias do inferno. Se bem que o inferno não apresenta as porcarias como se viesse de lá, mas apresenta sim como coisas boas e saudáveis. Perceba o que o Tiago, que andou com Jesus, escreve no capítulo 4 e o verso 4. Por favor, venha comigo. Tiago, tão contundente, poucos são tão veementes quanto Tiago nessa expressão. Ele chama e diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Não há meio termo, não há parcialidade, não há negociação, não há acordo bilateral. Ou sirvo a Deus e repugno o mundo, ou sirvo o mundo e repugno a Deus. Não dá para ser as duas coisas. É por isso que ele identifica na igreja de Corinto esse nível de pessoas carnais, que moram, receberam os benefícios da fé, foram chamados por Deus, como afirma o apóstolo Paulo, lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, e os versículos 3, tanto quanto o versículo 5, ele afirma que foram santificados. No verso 5 diz que eles receberam todas as riquezas da glória, foram abençoados pelo poder do Espírito, mas agora não entenderam que isso era o início de uma longa jornada de desenvolvimento e crescimento na fé. Declinaram, pois, e voltaram atrás, e tentaram manter o que recebiam, ainda que seja de aparência, mas mergulharam na velha vida. É claro que o apóstolo Paulo, sem dúvida, sabia que havia entre alguns desses irmãos em Corinto pessoas justas, que temiam a Deus e que fugiam da carnalidade. Mas de um modo geral, a igreja de Corinto era tolerante com o pecado. Ela flertava com a imoralidade, dialogava com a corrupção. Por isso é chamado por Paulo de carnais. E agora Tiago enfatiza de tal maneira que até é duro em suas palavras, dá a impressão de que ele está bravo. Mas o que ele quer dizer é que se há um relacionamento com Deus, e eu trilho um relacionamento com a impiedade, então logo estou adulterando na minha relação para com Ele. É isso que ele quer dizer. Que com Deus não há meio termo. Ou é, ou não é. Ou tem, ou não tem. Perceba que se eu decidir viver na carne, naturalmente há de se manifestar em mim as obras da carne. Se eu decidir caminhar no mesmo nível do mundo, que até então é natural, não conhece Deus, não sabe das coisas de Deus, mas agora eu que fui iluminado pelo Espírito, experimentei o nível espiritual, decidir caminhar no nível dos naturais, eu não sou mais natural, me tornei carnal.
sabedor do que eu estou fazendo, consciente das minhas carnalidades. É por isso que eu te convido a ver o que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Roma, no capítulo 8. E ele me ensina que se eu decidir viver na carne, eu manifestarei as obras da carne e jamais as obras do Espírito. Se não percebam, capítulo 8 de Romanos, o texto é longo, mas não vou lê-lo todo, mas apenas alguns versículos. Do verso 1 em diante diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Esse foi o efeito da cruz em nós. Nos tornamos espirituais quando isso aconteceu. Então no verso 3 ele enfatiza e diz: pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que ele quer dizer é que uma vez que fomos iluminados pela fé no Cristo, então o sacrifício do Cristo imputou em nós essa justiça que há nele e nas suas obras, e portanto deixamos de andar no nível da condenação do pecado, para andar no nível da liberdade e da graça de Deus, enquanto estivermos em Cristo. Mas perceba o que diz no verso 4: os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Óbvio que ele está a dizer o que eu acabei de afirmar. Naturalmente, se eu decidir viver com pé lá outro cá, o que vai manifestar em mim são as obras da carne. Se eu decidir viver do lado de Cristo, o que há de se manifestar em mim são as obras do Espírito. É predominante. Se não, perceba o verso 6. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, o que ele está a dizer acerca de Coríntios? Desagradando a Deus. O que ele está a dizer daqueles que vivem uma vida com um pé lá, outro cá? Desagradando a Deus. É sério o que ele está a dizer aqui. Se não percebam, venha comigo, por favor, em Gálatas, no capítulo 5 e o verso 19. Glória a Jesus. Ele traça um paralelo tão veemente na carta aos Gálatas. E aqui me faz perceber o que é que nos governa. E diga-se de passagem, que aquilo que nos governa sempre predominará. Se as obras da carne me governam, predominará tudo que é carne. Mas se o que me governa é espiritual, produzirá em mim os frutos do Espírito. Então perceba o que ele diz no verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis as concupiscências da carne, os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro:
como já antes vos preveni, que os que cometem ou praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas aqueles cujo espírito predomina, que optaram por viver na justiça da fé, diz o verso 22, mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que Paulo enfatiza escrevendo aos Coríntios é que aqueles irmãos optaram por viver na carne. E como eles andavam agora, denuncia as suas obras réprobas. Aquilo que eles vivem é caracterizado como carnalidades, amantes dessa natureza pecaminosa, tentando enganar-se a si mesmo e de si mesmo sendo enganado. Aos Romanos, no capítulo 5 e o verso 20, eu amo essa expressão paulina, porque o que diz o apóstolo Paulo, sendo compreendido por nós outros, faz a nossa alma jubilar, sabe? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ele está dizendo que não há limites para que a graça não nos abençoe e não nos faça sair do mundo pecaminoso. Se não percebam, venha comigo, por favor. Vamos lembrar que saímos do mundo uma vez, éramos de lá, mas o Senhor nos tirou de lá. E essa ênfase, segundo Paulo, me recai aqui esta noite e me faz perceber que para andar em Cristo, antes de eu sair do mundo, o mundo primeiro precisa sair de dentro de mim. Não é eu ir para o Cristo com o mundo dentro de mim, e ao caminhar com o Cristo, eu vou deixando o mundo. É ao contrário. Eu vou ao Cristo quando eu decidi que o mundo tem que sair de mim. Isso é arrependimento. É quando eu reconheço que não dá para viver assim. E quando não dá, aquilo tem que sair de mim. Então eu desejo uma nova vida agora. Mas nesse tempo dá a impressão que as pessoas acham que eu vou para Jesus e vou deixando o mundo aos pouquinhos. Não é assim que funciona. Eu preciso estar pronto para isso, porque senão eu incorro num sério risco e em vários problemas se não percebam. O que isso quer dizer? Sabe, antes de sair do mundo, o mundo sair de dentro de mim. Bem, quero dizer que os meus desejos, as minhas concupiscências, as minhas vontades e prazeres pecaminosos, eles precisam ser sufocados por essa abundância da graça. Você entende? Tudo que eu tinha de desejo, de prazer, de vontade, de volúpia, de luxúria do mundo, quando eu vou a Cristo, isso tem que ser sufocado por essa graça abundante que vem sobre mim, e não ao contrário. A graça sufoca isso. E se ela não sufocou, a minha entrega não foi real, não foi verdadeira. Talvez eu até me convenci, mas não me converti. Se não percebam como a não prática disso implica uma série de coisas. Porque a partir do momento em que o mundo saiu de dentro de mim, não se trata mais do que eu posso ou do que eu não posso fazer, mas sim do que eu não quero mais fazer. Então, quando a pessoa diz: eu vim para o Cristo, mas o que é que eu posso fazer estando na igreja? E o que é que eu não posso fazer estando na igreja? Significa dizer que ainda
Os desejos mundanos são sobressalentes, estão em relevo em sua vida. Porque quando eu vou para o Cristo, não importa mais o que eu posso ou o que eu não posso, porque agora eu não quero mais. Então não é uma questão de poder fazer, é uma questão de não querer fazer. Eu não querer mais os adultérios, mais as bebedices, mais as festanças dessa vida pecaminosa e cheia de luxúria. As pessoas perguntam, por que o crente não pode fumar? Eu digo, pode. Crente pode fumar, pode beber, pode adulterar, pode ter 5 mulheres, pode ter 10 homens, como quiser, pode. O problema não é poder, o problema é querer. E por que eu não quero? Porque o único meio de eu ter Jesus é sendo fiel a Ele. Me casei com Ele. Então tudo que passar disso é um adultério de minha parte para com Ele. Então eu não quero mais. Mas e a minha carne está sendo sufocada pela graça de Deus que me inunda todo dia. Pois onde abundou o meu pecado, superabundou essa graça. Então eu não quero mais. Não quero viver mais a velha vida. Eu posso? Posso. Os crentes de Corinto entendiam isso, eles podiam. E eles queriam viver a vida em Deus e a vida no mundo. Eles queriam comer os pratos de manjares do céu e as alfarrobas de Satanás. Mas é impossível conviver assim. Por isso o apóstolo Paulo diz, vocês são carnais. E tem que largar essa vida. É importante a gente compreender isso sob o prisma dos ensinos de Jesus. Volte comigo, por favor, no Evangelho de Mateus. Lá atrás. No capítulo 6, por favor. E perceba que ao sair do mundo, quando eu decidi sair do mundo, quando você decidiu sair do mundo, evidente, você fechou a porta para ele. É ou não é verdade? Quando saímos do mundo, fechamos a porta para o mundo. E jogamos a chave fora. O grande problema é que nem todos nós fecharam as janelas. As portas foram fechadas, é verdade. Ele pode tentar arrombar, mas não tem mais chave. Mas grande parte das pessoas não fecham as janelas. E elas continuam abertas. Veja o que Jesus nos ensina. Mateus, no capítulo 6, e o verso 22. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grande serão essas trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores, ou há de odiar um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Perceba que quando decidimos sair do mundo, a nossa alma fechou a porta para as coisas que lhe agradavam. Então, uma vez que a alma fechou a porta para o mundo, ela clama e diz, eu quero Deus. Tem uma música bem antiga mesmo, do tempo que eu me converti, que ela cantava assim, ei, 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 eu quero Deus. Tem mais antigo aqui comigo? Tem. Nossa alma expressava isso. Não é verdade? Porque saímos de lá e agora ela quer outra coisa. Mas os nossos olhos e ouvidos continuam abertos para as coisas do mundo. A gente continua vendo o que o mundo vê. Continua ouvindo o que o mundo ouve. Esquecemos de filtrar os nossos ouvidos ou filtrar o que entra nos nossos olhos. As janelas continuam abertas.
Não raras vezes vemos a prostituição, a carnalidade, a imoralidade, a corrupção. Não raras vezes ouvimos palavras horrorosas, chacotas, piadas, maledicências. E não nos importamos, não nos incomoda. As janelas estão abertas e as impurezas estão entrando, porque há um caminho para elas entrarem. Por isso disse Jesus: seus olhos é o caminho. Se fechou a porta da alma, os olhos também precisam passar por esse processo. Porque eu posso olhar tudo, mas não preciso ver tudo. Eu posso ouvir tudo, mas não preciso escutar tudo. Concorda comigo? Mas isso é uma escolha. Eu decido se eu quero fechar essas portas. Se eu quero deixar de ser carnal, essas portas precisam ser fechadas. Então eu só vou colocar diante dos meus olhos aquilo que a minha alma não se choca. Só vou permitir escutar aquilo que os meus ouvidos não se maculam. Mas se as janelas continuarem abertas, o maligno continua colocando coisas lá dentro. Antigamente, logo que eu me converti, eu recebi um livro e eu perdi esse livro. Um livreto, na verdade, com a capa vermelha que se chamava O Coração do Homem. E ao folhear esse livro, você ia vendo as etapas da vida do homem. Que de velho no mundo abandonado, você se lembra desse folheto? De repente ele encontra Jesus, aí a graça de Jesus tira toda aquela amargura do coração dele, e a figura mostra um homem todo bravo e cheio de ira e morte, sangue, terror. Então ele se encontra com o Cristo na cruz, e a próxima figura é o Espírito Santo iluminando ele, e aquela sujeira toda sendo limpa do seu coração, como que um ser varrendo a sua casa, limpando tudo. A próxima figura apresenta ele totalmente transformado, feliz, alegre, com a família feliz. Mas de repente a próxima figura começa a mostrar alguns amigos o convidando para as velhas práticas. E novamente se percebe uma figura maligna colocando dentro do seu coração pequenas sementes. Até que lá na frente ele se torna totalmente dominado pelas obras da carne. Janelas abertas. Jesus é tão enfático em nos convidar a isso. Volte um pouquinho mais, por favor. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 27. É simples o evangelho que está sendo mencionado aqui, mas ele é justamente necessário. Mateus 5, 27, olha o que Jesus ensina. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela. Isso também serve para homens. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor do que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti, pois é melhor do que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. O que Jesus está dizendo é: não tolere as frações do pecado. Não tolere as gotas da sensualidade maligna. Porque ninguém cai do dia para a noite assim, papuf, caiu. Mas todos os que caem, caem lentamente. Um pouquinho de cada vez. Se tem uma coisa que o diabo é paciente. Ele tem uma paciência tamanha. E ele sabe esperar a hora certa de puxar a cordinha da arapuca. Mas antes disso ele vai colocando as iscas que vai nos atraindo a ele. Fechando as janelas. Mas aí nós somos avisados que fechamos a porta, mas as janelas ficaram abertas. Então a palavra de Deus vem e nos avisa disso,
que estava nos prejudicando. Aí a gente vai e fecha as janelas, mas esquecemos as brechas. Venha comigo, por favor, o Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 18. Permita tentar te dizer que brechas não são feitas do lado de fora. Brechas são produzidas do lado de dentro. Quem aqui é da roça, ou pelo menos trabalhou na roça quando criança ou jovem, talvez se lembre que existia um galpão que a gente chamava de tulha. E geralmente na tulha era lugar que colocava não só ferramentas, mas costumeiramente se armazenava um milho que iria ser utilizado ao longo do ano. E a gente entufava aquilo de milho ou de café, que a tulha ficava, deu hora de parar, mas me dá só uma roelinha, um pouco mais. Que a tulha ficava assim, esborrotando. E a tulha cheia, não precisa do lado de fora você criar brecha, porque o que tiver dentro dela, todo produto dentro dela, é que vai fazer com que ela esborrote e as tábuas se abram. O próprio calor e a umidade vai fazer com que as tábuas, brechas não são feitas do lado de fora. Significa dizer que o maligno não precisa estar do lado de fora da nossa vida tentando arrombar a porta e a janela para entrar. Porque as brechas não nascem assim. Onde elas nascem? Jesus responde. Marcos 7, 18, ele diz: e ele lhes disse: também vós não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Pois não lhe entra no coração, mas no ventre e é lançado fora? Ao dizer isso, Jesus considerou puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem é o que contamina, pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. O que Paulo estava a dizer lá no capítulo 3, verso 3 de 1 Coríntios, é que essas pessoas eram carnais, porque de dentro delas manifestavam estas coisas aqui. Por isso ele diz: se vocês são invejosos e cheios de contenda, não sois carnais. Ele os confronta dizendo: a prova está aí. Se vocês mentem, não sois carnais. Se são falsos, fofoqueiros, medíocres, não sois carnais. Se usam de engano, se roubam a Deus, se negam a fé, se trocam Deus por qualquer coisa, não sois carnais, está dizendo Paulo. Então não é ofensa, é diagnóstico. Dura coisa, não é? Eu sei, dura coisa. Mas o apóstolo Paulo é enfático nisso, porque ele está tratando de curar a igreja e não apenas identificar as suas janelas ou brechas abertas. Quando ele mostra onde as brechas nascem, ele está dando a nós a oportunidade de tampá-las. Querendo dizer o apóstolo Paulo que essas brechas se abrem por nós mesmos. Não é as pessoas que abrem brechas em nossas vidas, somos nós. O diabo pode até usá-las para nos fazer encontrar as brechas. Mas somos nós que permitimos que de dentro do coração nasçam essas coisas. E perceba que quem identificou isso não foi um apóstolo, foi Jesus.
Um homicídio não vem de outro lugar, vem daqui. Tudo que é ruim nasce daqui. Entende? As brechas se abrem por causa disso aqui. Isso é sério. E a gente não percebe que essas brechas abertas, elas abrem um caminho gigantesco para que o diabo cirande na vida de centenas de pessoas. Relacionamentos são destruídos por causa dessas brechas. Perceba que ele é tão enfático em dizer que inveja, ciúme, porfia, contenda, lascívia, do que é lascívia? É a pessoa provocar a sensualidade nos outros, se vestir de modo que seja cobiçada. E o tempo que a gente vive parece que é o tempo da promoção da lascívia. Não vou nem entrar nessas coisas que é tão veementemente forte, mas da vergonha. Da vergonha de dizer fulano é da nossa igreja. Da vergonha. Da vergonha de ver algumas fotos na internet. E quando você olha para aquele nome, você tem que colocar a mão em cima e dizer: sai em nome de Jesus. Da vergonha. Lascívia. Não é pecado quem cobiça apenas, é pecado quem leva a cobiça também. Isso é grave. Brechas. E depois reclama por que tem brigas dentro do casamento, por que nada dá certo, por que não arruma um namorado decente. Esses dias eu até falei para uma jovenzinha, eu digo: pare de mostrar o seu corpo, porque senão você só vai encontrar tranqueira na sua vida. Sabe? Quem não se valoriza, o diabo bota o preço. E a gente não entende isso, acha que é tudo normal. É um mundo moderno que defrauda a graça. Carnais. Depois corre para os gabinetes pedir oração, ajuda, mas não tapam as brechas da vida. É claro que a gente vai lutar para ajudar, mas por que buscar o remédio se pode prevenir, não é? O apóstolo Paulo é tão enfático nisso, e mostra com dureza, é carnais. O que fazer então? Há algumas coisas a fazer. Você quer ver o remédio? Vocês aceitam só mais uma gota aqui para a gente concluir essa mensagem? Já que vocês estão aqui mesmo. Perceba, tem cura, tem jeito. E o caminho para essa carnalidade sair da vida passa por 3 palavras: reconhecimento, arrependimento, mudança. Nada muda sem essas 3 palavras: reconhecimento, arrependimento, mudança. Eu reconheço, mas se não se arrepender, não muda nada. Sei que sou pecador, mas eu sou assim mesmo. Não, não é assim não. A graça está aí para te ajudar a não pecar mais. Tem como mudar. E se decide dar esses 3 passos, que é perfeitamente possível, eu devo, portanto, a primeira coisa a fazer é mudar os meus hábitos. Mudança de hábitos, que é uma decisão minha. Eu, pessoalmente, preciso mudar. O que é que me alimenta na mente? O que é que me diverte? O que é que eu gosto de assistir, que a minha carne gosta? Assiste o contrário. O que é a minha distração? O que me deixa faceiro na carnalidade? O que me transforma temperamento? Eu sei de tudo isso.
E não adianta a gente se enganar. Cada um de nós aqui sabe o seu ponto fraco. Cada um de nós aqui sabe aonde o calo aperta. É ou não é verdade? Então, se eu sei que aquele é o meu problema, por que é que eu vou fazer? Se eu sei que aquele programa me excita, por que é que eu vou olhar? Se eu sei que aquele filme me leva à volúpia, à loucura do pecado, por que é que eu vou assistir? Se eu sei que fulano me deixa nervoso, por que é que eu vou provocar, irmão? É uma questão de inteligência. Mudança de hábito é uma atitude que eu tenho que ter. Eu escolho isso. E não raras vezes o Espírito Santo me orienta como devo fazer. Sabe? A segunda coisa, eu devo corrigir minha rota. Tem lugar que eu não posso passar, irmão. Eu evito passar na frente de bares. Por quê? Porque minha carne ama o álcool. Então eu evito. E você quer saber, há poucos dias, algo inusitado aconteceu. Fazem 30 anos que eu não bebo álcool na vida. 30 anos. Eu era alcoólatra mesmo. Mas há poucos dias atrás eu precisava pagar um boleto. E o carro onde eu estacionei, e ali acho que é João Ferreira Góes, uma coisa assim, é isso, né? João Rosa Góes. E aí virei na Marcelino e fui onde é que tem ali as Casas Bahia, aquele bando ali. Inevitavelmente passei em frente a um barzinho. Um barzinho bem derrubado. Daqueles que vende caculetozinho de pinga. Meu irmão, mas quando eu passei ali na frente, os caras estavam bebendo ali, aquele cheiro fez a minha boca encher d'água. 30 anos faz. Eu olhei para minha carne e disse, mas tu não presta mesmo, né? 30 anos. Alguém já disse que carne não se converte, então não dá mole para ela, irmão. O apóstolo Paulo diz, todo dia eu esmurro a minha carne. Porque ela sempre vai querer prevalecer. Foge a rota. Muda o caminho. Vai para outro lugar. Se você sabe que aquela roda de amigos vai te fazer pecar, não fique. Se aquele ambiente de diálogo é pecaminoso, não fique. Você quer saber, tem casamentos de crente, que eu fico até o momento que termina a cerimônia, quando começa a festa e a bagunça, fui. E quer saber, a maioria dos casamentos eu não faço. Porque eu pergunto, tem bebida alcoólica? Tem. Deus te abençoe. Vai ter bailinho? Vai. Deus te abençoe. Eu não participo. Porque eu já saí de lá e não quero nada que se pareça com o que tem lá. Ou eu sou de Deus ou não sou. Não dá para ser metade, irmão. Tem um monte de igreja aí que aceita metade. Mas o céu não aceita metade. Então eu não posso te ensinar pela metade. Ou é tudo ou nada. Até a música ficou meia para baixo agora. Porque eu sei que é pesado. Mas é uma questão de escolha, não é verdade? É uma questão de escolha. Já que não vai entrar no céu, então se lambuza no pecado de uma vez só, pô. Por que vai fingir de crente se vai ficar aqui? Se o Cristo vai voltar e o cara vai ficar. Não aproveitou nem o mundo e nem o evangelho. Besta. Cara de besta. Jeitão de besta e corpo de trouxa. Sabe? Na verdade, o que a gente precisa é criar vergonha na cara. O que tem é um monte de crente sem vergonha, que precisa criar vergonha na cara e deixar as palhaçadas de lado.
de tentar fazer Deus de palhaço, não sabendo que quem está sendo um palhaço é quem tenta fazê-lo. Mude a rota. Além de corrigir a rota, meu Deus, eu não posso deixar de convidar você para ler isso comigo. Vem aqui em 2 Timóteo, por favor, capítulo 2, e o verso 16. O apóstolo Paulo ensina a Timóteo que se eu quiser escapar da carnalidade, e eu disse há pouco que Jesus foi quem falou que é de dentro da gente, do que a gente fala e do que a gente pensa, que nasce as brechas. Então Paulo diz assim no verso 16 do capítulo 2 de 2 Timóteo: ei, evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. Ele nos orienta, mas a gente insiste. Aí então no verso 22 ele insiste mais uma vez, no mesmo capítulo de 2 Timóteo, verso 22, ele diz assim, foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Ele está dizendo, pare de andar com gente sem vergonha e passe a andar com gente que teme a Deus. Rejeita as questões insensatas e absurdas, sabendo que produzem contendas. Ele está dizendo, se você sabe que vai gerar contenda, para que você começa? Se você sabe que vai dar briga em família, para que cutucar a onça? Ele continua. Pois o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Deus. Volta um pouquinho aí, por favor. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, o verso 11, eu me lembro do que Paulo acabou de dizer, é muito bacana. 1 Timóteo 6, 11, olha o que ele diz assim, mas tu, homem de Deus, mulher de Deus também, foge destas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Tem uma expressão do apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 22, que algumas versões são diferentes, mas na ideia primária do apóstolo Paulo, ao menos na revista atualizada Fiel, ele diz assim, foge de toda a aparência do mal, abstende-vos de toda a aparência do mal. Uau, Paulão do céu, o que é que você está me dizendo? Ele está me ensinando que existem coisas que eu posso fugir. Ele não está me dizendo para fugir do mal, ele está me dizendo para fugir da aparência do mal. Significa que nem chega perto do mal. Se já parece mal, estou fora. O que ele está dizendo é que não dá para negociar. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 16, vamos terminar? Olha o que ele diz assim. Vamos tapar as brechas? Ele diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso, te salvarás a ti mesmo. Cuida de ti. Tampe as brechas. Pastor, como é que eu vou tampar essas brechas? Meu irmão, eu preciso te responder essa pergunta. Só essa, por favor. Como é que eu tampo as brechas da minha vida? Corre lá aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 4. Eu estou acabando mesmo, lhe prometo.
Só tem mais 10 leituras. Brincadeira. Está acabando. Efésios capítulo 4, verso 17. Eu tenho que ler para você. Não se zangue comigo, não. Pergunte para quem está pertinho de você: você quer tapar as brechas mesmo? Pergunta com força: quer tampar essas brechas da vida? Então olha só o que Paulo diz, olha. Aos Efésios capítulo 4, verso 17, ele diz assim: portanto, digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Aí começa o conselho dele: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes ensinados, conforme a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Como eu faço isso, Paulo? Bom, deixai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não fique emburrado 2, 3, 4, 5 dias com raiva do outro, não. Dá essa moral para o diabo, não. Aí ele diz: não deis lugar ao diabo. Veja, olha que lindo. O verso 26 e 27 se coadunam. Ele diz: não se põe o sol sobre a sua ira. Ele está dizendo assim: não deixe os concertos para amanhã. Por quê? Porque se eu deixar, eu dou lugar ao diabo. Você dorme em cama separada, o diabo dorme no meio. Quando você sai do teu lugar e vai dormir no sofá, o diabo dorme com o teu cônjuge. E dorme com você também, agarradinho, de conchinha, com o chifrão e o bafo de bode no cangote. Vai dar mole para o diabo, irmão? É bom saber que no relacionamento sempre tem discrepância, mas o diabo não pode dominá-las. Aquele que furtava, diz Paulo, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com os necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação conforme a necessidade, para que beneficiem aos que ouvem. Paulo está dizendo: não tenho o que falar, cala a boca. Não vai edificar, zip. Vai falar bobagem, silêncio. Isso dentro de casa também. Mas tem esposas que parecem uma matraca, que tudo que faz sabe, com flechas. E tem maridos que só sabem trazer reclamação. Não pode ver nada fora do lugar, que já viram Satanás. E alguns de terno e gravata. Cala a boca. Se não edifica, se cale. Muito melhor. Verso 30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia sejam tiradas entre vós. Antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Bem, se eu quero tapar as brechas, eu preciso continuar. Porque tem coisas na minha vida que só é identificado aqui, no capítulo 5. Olha o que ele diz: sede meus imitadores como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós,
em oferta de sacrifício e cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza e cobiça nem se nomeia entre vós. Sabe o que ele está dizendo? Esse tipo de conversa nem haja na boca de vocês. Ah, mas eu assisti. Não haja. Nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrice, piadas, anedotas, sabe? Tirando sarro um do outro, que não convém, mas antes ações de graças. A gente acha que é bonito, mas isso entristece o espírito. Pois bem sabeis que nenhum devasso ou impuro ou avarento ou qual é idólatra tem herança no reino de Deus. Você pode ler tudo isso em casa, mas eu não posso deixar de ler com você o verso 18. Aliás, o 17 e o 18. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Que não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão e contenda, mas enchei-vos do Espírito. E como eu faço isso? Falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, sempre dando graças a Deus em tudo. Uau! Para tapar a brecha, esse é o caminho. E ele ainda nos ensina a cuidar da nossa mente. Lá os Colossenses capítulo 3, versículos 1 ao 10. Lá em Filipenses, no capítulo 4, verso 8. Ele diz, alimente a tua mente com as coisas de Deus. Depois você lê em casa. Mas uma última coisa eu te diria. Quer tapar as brechas? Aos Efésios capítulo 6, verso 10, ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai toda a armadura de Deus e permanecei firmes. Por último, João nos dá um conselho. Lá na sua primeira carta, no versículo 14 do capítulo 2, ele diz, sabe por que eu chamo vocês assim? Porque vocês sois fortes e já vencestes o maligno. Essa expressão, já vencestes o maligno. Vamos tapar as brechas. Vamos deixar de dar oportunidade para o diabo se andar no meio do relacionamento. Vamos impedir que ele tenha acesso ao nosso relacionamento de pai e filho, de marido e mulher, de noivo e noiva, de namorado e namorada. Ele pode não entrar no teu coração, mas ele fica na tua mente, dando sugestões. E a gente só pode vencer isso se taparmos essas brechas. Eu queria que você ficasse em pé. Como eu gostaria de poder dissecar a você acerca desse domínio que a gente dá para o diabo da nossa vida. Mas vai ter oportunidade dentro dessa mesma carta. Mas se a gente quiser tapar as brechas, não é uma campanha de oração que vai fazer isso. Não é uma campanha de jejum que vai fazer isso. Ajuda, mas não é. Se eu quiser tapar as brechas, eu vou ter que escolher seguir esse caminho aqui. Esse é o único caminho. Sei que não é uma mensagem tão palatável, né? Com gosto de mel, mas é com gosto de gafanhoto. Mas talvez essa mensagem com gosto de gafanhoto nos faça ter uma dieta saudável e nos limpar por dentro, para que quando o Cristo vier às portas, não sejamos confundidos, porque é tudo ou nada. Feche seus olhos. Pai, é no nome de Jesus, eu semeei a tua palavra, eu ali com seus irmãos e apenas fiz isso, Jesus.
eu ali. Porque eu sei que a tua palavra nos ensina passo a passo. E o teu Espírito nos mostra como andar nesses passos. Mas agora a minha oração como teu servo menor nesse ambiente sagrado é que o meu querer seja dominado pelo teu querer. Nós queremos nos sujeitar a ti, Senhor. Conforme nos explica Tiago lá no capítulo 4, que o Senhor deixou para nós